pensar muito sobre o que é unção. Eu costumava pensar muito sobre o que é o poder, a presença e o agir de Deus. E eu cheguei à conclusão, minha, racional, de que unção é aquilo que trata e molda o caráter. Esse foi o meu julgamento. Eu pensei, analisei, estudei, busquei e cheguei à minha conclusão de que uma pessoa cheia de unção vai tendo o seu caráter transformado. Oh, aleluia. Mas aí Deus me trouxe Sansão na memória. Sansão nasceu cheio de unção. Sansão era nazireu de nascença. Sansão, ele foi desde o nascimento separado para libertação. Ele tinha unção, mas não tinha caráter. Ele tinha unção, mas não sabia fazer boas escolhas. E automaticamente, a unção, sem o caráter, cai por terra. O poder não sumiu de Sansão. A autoridade não sumiu de Sansão. Se você vai ler os textos, você vai descobrir lá em Juízes que Sansão, mesmo cego, mesmo careca, tinha força para empurrar um grande moinho sozinho. Oh, aleluia. A unção permanecia em Sansão, mas a honra e a virtude e a presença havia desaparecido. Abram comigo suas Bíblias em 1 Timóteo 6. 1 Timóteo capítulo 6. Primeira Timóteo 6, versículo 11. Glória a Deus, Senhor. Glória, glória. Amém? Diz assim a palavra de Deus, segundo Paulo escreveu a Timóteo. Mas tu, ó homem de Deus, foge destas coisas e segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a paciência, a mansidão. Luta o bom combate da fé. Toma posse da vida eterna, para a qual também foste chamado, tendo já confessado boa confissão diante de muitas testemunhas. Oh, aleluia. Mando-te aos olhos de Deus, que todas as coisas vivifica, e diante de Cristo Jesus, que diante de Pôncio Pilatos deu testemunho de boa confissão, que guardes este mandamento sem mácula e repreensão, até a aparição de nosso Senhor Jesus Cristo. Oh, aleluia, Deus. Luta, fugir, lutar, guardar. São os 3 mandamentos que Paulo entrega para Timóteo nesses versículos. Fugir, lutar e guardar. Só que o problema é que nós fugimos das coisas erradas e guardamos das coisas erradas. Todas as vezes que eu luto contra o pecado, eu peco. Todas as vezes que eu luto contra a minha carne, eu caio. Todas as vezes que eu luto contra algo que é mais forte que eu vou falhar. Quantos conhecem aquele versículo clássico? Que a nossa luta não é contra a carne, nem contra o sangue, mas contra os principados, as potestades. Esse versículo é sobrenatural, porque não está falando. Esse versículo deixa bem claro que eu não tenho que enfrentar o pecado. O pecado é grande demais para mim enfrentá-lo. Se eu for tentar não pecar, eu vou pecar. Todas as vezes que eu ficar pensando, eu não posso pecar, eu não posso pecar, eu não posso pecar, eu vou pecar, porque meu único pensamento é o pecado. Mas todas as vezes que eu entender esse versículo de Efésios, que a minha luta não é contra a minha carne, contra o meu sangue que corre, é contra principados, potestades, e eu entender que o tempo que eu gasto na carne, o tempo que eu gasto tentando fugir, esse tempo é investir em oração, em consagração, em leitura bíblica. Se eu investir esse tempo lutando no espiritual, quando vier a luta física, eu não vou precisar lutar, porque
Deus já me deu escape. O próprio Paulo vai falar para Timóteo que não virá, isso está lá em 2 Timóteo, não virá tentação nenhuma que nós não podemos vencer. Toda a luta que vem contra mim, vem também a fuga para essa luta. Vem a maneira como eu vou vencer essa batalha. Glória a Deus. E quando Paulo exorta Timóteo a fugir das paixões da mocidade, a fugir do amor às riquezas, a fugir de todas essas coisas e perseguir o amor, perseguir a fé, perseguir a bondade, a mansidão, ele está nos ensinando que eu tenho que focar, eu preciso ter foco em algo para que eu não venha me perder no meio do caminho. Glória a Deus. Quantos aqui tem chamado? Todos nós. Sim. Você pode até não perceber, mas nós aprendemos no livro de Jeremias que desde o ventre de nossas mães já fomos designados a algo. Uns são chamados para apóstolos, outros para mestres, um para pastores, outros para profetas e alguns para evangelistas, mas todos temos um chamado. Queremos nós ou não? E vimos em alguns cultos anteriores que o chamado na sua vida vai se cumprir, queira você ou não. Olha, Jonas fugiu, lutou contra o próprio chamado. Ele lutou. Mas no momento que Deus precisou verdadeiramente de Jonas, ele foi levado, ainda que à força, para o cumprimento do seu chamado. Vamos voltar ao herói do dia de hoje, Sansão. Sansão era um homem nazireu, e ele foi consagrado no seu nascimento para libertar todo o povo de Israel dos filisteus, naquele período em que os filisteus sobrepujavam Israel. Nós lembramos de Dalila. Nós costumamos lembrar de Dalila porque foi o grande marco da vida de Sansão. Mas Sansão não caiu em Dalila. Porque quando Sansão caiu em Dalila, ele já estava deitado no leito de Dalila. Cortar o cabelo ou não cortar o cabelo é mero detalhe para fechar a tampa do caixão, como diz hoje em dia. Sansão já havia lá atrás bebido muitas vezes bebida forte, o que lhe era proibido. Sansão já havia comido e tocado em cadáver, comendo o mel da barriga de um leão. Sansão já havia se casado com uma mulher que não era do seu povo. Sansão já vinha, desde o seu nascimento, tomando decisões que o afastavam da presença de Deus. Oh, aleluia, Deus. E Sansão vai ter um destino trágico. Sansão vai acabar como escravo. Sansão vai acabar morrendo. Mas o propósito de Sansão vai ser cumprido. Mesmo que morrendo, mesmo que precisando se entregar para isso, ele verdadeiramente livrou Israel dos filisteus. O chamado vai se cumprir, queiramos nós ou não. Mas Sansão sabia quem era. Sansão desde sempre soube que era um juiz, um profeta naqueles dias. Mas e José? José teve um sonho. José sonhou que alguns feixes se dobravam diante de um feixe menor. José sonhou que a lua e o sol se dobravam diante dele. José só tinha sonhos. Era um menino sonhador, como muitos de nós, que sonham em ser alguma coisa na vida. José não tinha dimensão da libertação que iria proporcionar para o povo de Israel naqueles dias. José não tinha noção que ele seria um homem que manteria muitas pessoas alimentadas por muitos anos. José não tinha noção do chamado real que havia para a sua vida. Mas José permanecia na fé. Glória a Deus. Caráter. Aleluia, Deus. Caráter. Quando José está diante da mulher de Potifar, e aquela mulher sedutora, corrupta, tenta seduzir José, e aqui eu entendo que assim como ela quis seduzir José, já devia ter seduzido muitos homens antes, e os homens caíam. Só que Sansão também esteve diante de mulheres sedutoras,
E diferente de José, ele se entregava. Caráter. O caráter protege a unção. E não a unção, o caráter. Aleluia. Quando José está diante da mulher de Potifar, ele não sabe que aquilo vai levar para a prisão. Oh, glória. Ele não sabe que a prisão vai levá-lo para o trono. Ele não sabe o processo que ele vai ter que cumprir. E não estamos aqui para falar do processo de José. Estamos aqui para falar do caráter de José. Porque José tinha um pai, Jacó, o enganador. E esse Jacó é enganador. Em certo momento da sua trajetória, após enganar muita gente, já nasceu tentando enganar o tempo, Jacó decide ficar para trás para lutar contra alguém. Lutar contra Deus. Quantos aqui já lutaram contra Deus em oração? Teimando com Deus. Não. Uau. Só que, depois de estudo, Jacó não estava totalmente sozinho naquela noite. Havia uma pessoa com ele, observando tudo. José. Enquanto o povo fugia com medo do que poderia acontecer quando Esaú visse Jacó, José observava o pai pelejar contra um anjo, dizendo: não sairás daqui enquanto não me abençoar. Não houve naquele momento riquezas. Não houve naquele momento uma entrega de algo físico para Jacó. Mas algo profético aconteceu. E nem Jacó sabia, nem Jacó tinha a dimensão do que estava acontecendo. Naquele momento em que o nome de Jacó era profeticamente mudado para Israel. Naquele momento nascia uma nação. Naquele momento José assistia o nascimento de um país, de uma nação. E lá na frente, quando via uma mulher tentando seduzi-lo, José sabia: não foi assim que eu fui criado, não foi assim que eu fui ensinado. Mas os irmãos de José, um se deita com a mulher do pai, o outro é enganado pela própria nora. Os irmãos de José caem, os irmãos de José vão falhar, os irmãos de José vão pecar contra a própria imagem de Israel, de Jacó. Mas nenhum deles viram a luta com um anjo. José viu. Oh, aleluia, Deus. José viu Deus tocando em Israel. Quantos já foram tocados por Deus? Quantos já sentiram o toque de Deus mudar a sua vida? Oh, aleluia. Jacó precisou pelo resto da sua vida de uma bengala para andar, porque o toque de Deus o marcou para sempre. Só que isso não é tudo. O toque de Deus em Israel naquele dia transformou uma geração inteira, porque o pequeno José cresceria. Ele não sabia que havia unção sobre ele. Ele não sabia que no dia que seu pai entregasse uma roupa, uma roupinha, uma túnica bonita, que aquela túnica representaria a unção, o poder, o governo, e que aquela unção geraria uma perseguição, e que aquela perseguição o levaria para a casa de uma mulher, e aquela mulher o jogaria do cárcere, e do cárcere ele iria parar no trono. Jacó não tinha noção de que aquela pequena criança seria no futuro a salvação de toda a sua casa. De um lado temos Sansão, do outro nós temos José. Um sabia quem era. E é sobre isso que eu quero falar essa noite. Porque nós sabemos quem somos. Amém? Amém, glória a Deus. Nós sabemos o chamado que carregamos. E o chamado que nós temos define quem nós somos. E quem nós somos vai definir a escolha de nos afastar ou não do cumprimento das promessas de nossas vidas. Aquilo que eu impregno de força, aquilo que eu deposito toda a minha fé, a minha confiança, vai me trazer uma resposta, seja boa ou ruim. E a minha fé
em mim, preste atenção nisso, a minha fé em mim vai definir se eu sou Sansão ou José. José nunca dependeu dele. José nunca dependeu das próprias forças. Já Sansão sabia quem era. E o ego, os aplausos, os apertos de mão glorificados derrubam mais profetas do que as Jezabels do mundo. Porque quando o meu caráter dá espaço para o crescimento do ego, quando um microfone, um violão, um púlpito, quando um palco é mais importante do que a minha imagem, porque a minha imagem representa Cristo. Quando eu olho para mim na rua lá, aquele é um servo de Deus. Se a minha imagem está suja, manchada, e eu não me preocupo com isso, se eu não me preocupo com isso, como eu posso ter orgulho de me chamar cristão? Sansão saía por aí fazendo o que ele queria, ele era um herói. Ele era um herói. Só que, enquanto um com caráter foi da prisão para o palácio, o outro foi do palácio para a prisão. Nossas escolhas hoje vão definir o nosso amanhã. Aleluia. Cada uma delas. E vamos ter que lidar com consequências. Cada dia que eu fico fora da presença, cada dia que eu fico fora do eixo de meu chamado, é um dia de atraso lá na frente. É verdade, Deus. Tem coisas que eu vivo hoje que era para me ter vivido há 10 anos atrás. Tem coisas que eu vou viver daqui 10 anos que era para estar vivendo hoje, mas eu não plantei no tempo certo. Aquilo que eu já plantei eu vou colher, não adianta. Eu posso hoje definir novas sementes. Eu posso hoje começar a trilhar um novo caminho. Mas aquilo que eu já plantei eu vou colher. E o problema é que muitas vezes o Sansão decide deixar os maus hábitos e voltar a ser um nazireu separado para Deus. Mas ele quer esquecer e quer que Deus esqueça da colheita. Deus vai esquecer a semente. Deus vai esquecer o erro, a semente. Mas a colheita vai vir. Porque aquilo que eu planto, eu vou colher. Deus vai me dar forças, sim, para aguentar a colheita. Deus vai me sustentar, sim, para passar por esse período, às vezes, de turbulência. Se eu estiver em Deus. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e andam segundo seus princípios, ou são chamados segundo seus desígnios. Depende da tradução. Mas todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, vem seguido de uma obediência, vem seguido de estar na presença. Eu preciso proteger a unção que há em mim. Porque todas as noites existem leões rugindo, só esperando um pezinho nosso para nos tragar de volta para o lamaçal do pecado. E acredite, ele não precisa muitas vezes nos tirar da igreja. Ele precisa tirar a igreja de nós. Porque por muito tempo o inimigo tentou tirar os crentes da igreja e ele falhou. Porque o crente é um povo teimoso, que persevera e volta. O crente é um povo que cai na lama, cai. Come bolotas, sim. O povo é um crente. Mas quando o crente lembra de promessas, quando o crente lembra que na casa de seu pai há muitas moradas, ele volta. E o inimigo sabe disso. E o inimigo está no mundo há muitos anos. Essa Bíblia que muitas vezes nós não queremos ler, ele estava lá quando foi escrita. E ele sabe como funciona. Agora ele tem uma nova estratégia, não é tirar mais o crente da igreja, e sim tirar a igreja do crente.
E é por isso que eu digo que o nosso papel não é tirar pessoas da miséria. É tirar a miséria das pessoas. Não é tirar pessoas do mundo. É tirar o mundo das pessoas. O nosso papel é levantar os Eliseus dessa nova geração. Nós somos os Elias. Estamos ficando cansados. Estamos ficando velhos. Está chegando o nosso momento de passar a nossa capa para os Eliseus. Agora, se eu ficar preocupado em manter a túnica, se eu ficar preocupado em manter a capa, porque eu sei quem sou, Deus vai tirar de mim. Quantos lembram de Saul e Davi? Davi não esperou ser rei para derrubar Golias. Davi não esperou subir ao trono para mostrar quem era. Mas Davi esperou Saul deixar o trono. Davi fez questão de por 2 vezes mostrar para Saul que não o tirou do trono porque não quis. Por 2 vezes Davi poupou a vida de Saul para mostrar o seu caráter. Aleluia, Deus. Falamos disso outro dia. Da maneira como por muitos anos Saul governou e ninguém brilhou junto com Saul. Apenas o rei Saul. Havia dias de provocação quando Davi chega naquele arraial e ele vê um gigante afrontando o povo de Deus. E ninguém ousava desafiar aquele gigante. Por quê? Será que era medo? Nem mesmo Saul ordenou que todo o exército avançasse ao mesmo tempo contra um único gigante. Por quê? Então o pequeno Davi vai, pega umas pedrinhas, derruba um gigante, vira um herói e se torna inimigo do rei porque ele ganhou um pouco de brilho. Glória a Deus, Senhor. Um pouco de presença, um pouco de holofotes. Acontece que Davi já era diante de Deus rei. E Saul já era diante de Deus rejeitado. Um tinha unção, o outro. Um tinha caráter, o outro. O caráter vai proteger a unção. Enquanto a falta do caráter e o amor a si mesmo, o amor ao seu ego, as riquezas, as paixões, as próprias vontades, o amor à sua vaidade, mina. Deus levantou o outro para o lugar de Saul, mas não tirou a coroa de Saul. A unção não se vai de você. É por isso que naquele dia muitos vão dizer: Senhor, Senhor, em teu nome expulsei demônios, em teu nome curei enfermos, em teu nome eu fiz isso, eu fiz aquilo, por que eu não sou salvo? Eu fiz, eu vi acontecer, eu vi cego enxergar, eu vi o coxo andar, aconteceu. Tinha unção? Tinha unção. Mas unção não necessariamente significa presença de Deus. Unção significa que em algum momento você esteve na presença. Agora, manter a unção é entrar numa esfera de subir degraus. A unção que Keila tem hoje não é a unção que Keila vai ter amanhã. A unção que Keila tem amanhã não é a de depois de amanhã, porque é progressivo. Você vai avançando na presença, você vai crescendo, você vai evoluindo. As dificuldades de ontem não te derrubam mais hoje. Talvez as de amanhã sim, amém? Mas nós precisamos aprender e entender que cada ciclo já foi nos dada uma chave de vitória. Ai, mas lá atrás eu plantei muita coisa ruim, eu vou colher, vai colher. Mas se entender quem é Deus na sua vida, Ele vai te dar a força e a armadura para vencer essa colheita. Oh, aleluia, Deus aleluia. não abandona ninguém. Sansão, cego, escravo, empurrando um moinho, sendo humilhado, sendo chacotado, todos zombando dele. Mas Deus ainda estava lá olhando para ele. A unção, o poder, ainda estava sobre Sansão. Mas foi preciso
Sansão se religar na fonte. Foi preciso Sansão lembrar qual é a origem do seu poder, qual é a origem da sua autoridade. E quando Sansão faz isso, quando ele olha para o céu e diz: Senhor, só mais uma vez. Ele já havia entendido que não tinha mais saída. Ele já havia entendido que não tinha como sair dali. Ele nem enxergaria uma saída. Ele estava cego. Só mais uma vez, Deus, me permita hoje cumprir o meu propósito. Me dá forças para só mais uma vez. E naquele dia, ele matou mais filisteus naquela batalha do que em toda a sua vida. Glória a Deus. Ele precisou morrer porque ele não ouviu as palavras de Paulo para Timóteo. Ah, se Sansão tivesse vivido alguns séculos depois. Ah, se ele tivesse lido, se ele tivesse tido a oportunidade de pegar o livro de Timóteo nas mãos e entendido que era preciso fugir das paixões, fugir dos desejos. Mas Sansão não tinha o livro que nós temos hoje. Sansão não tinha a oportunidade que nós temos hoje de aprender com Paulo, Timóteo, Barnabé, Pedro, Tiago e João. E nós hoje podemos entender que não é só fugir. Sim, temos que fugir da aparência do mal, mas é preciso lutar o bom combate da fé. É preciso vencer. E lutar o bom combate da fé é viver perigosamente. É viver sem saber como é que vai ser o amanhã. É crer que se nós perseverarmos e olharmos para o alvo, alguma coisa vai acontecer. Glória a Deus. Pode não ser o que queremos. Pode não ser o que esperamos. Mas alguma coisa vai acontecer. Sim, é verdade, Deus. Pode não ser o meu desejo e o meu sonho para esses dias. Mas eu tenho que parar de querer as minhas paixões, porque delas eu já fugi. Eu já estou buscando o amor, a mansidão, a justiça, a fé, a paciência e o amor. Já estou atrás daquilo que Deus quer que eu busque. E agora eu vou lutar um combate novo. Eu vou lutar a fé. Glória a Deus. Vou viver por aquilo que Deus colocou como cartilha. Busque primeiro o reino de Deus, a sua justiça e o resto. Confia. Confia. José era um homem extremamente capacitado. José era um homem de bela aparência. José, onde entrava, impressionava. Quer um exemplo? Quando ele chega diante do rei, o rei olha para um presidiário que não tinha tanto banho assim, e mesmo que passasse uma água rápida para entrar diante do rei, não era algo que... Ele tinha uma aparência chucra para um morador do deserto. E o rei olha para ele e fala: é você. Esse problema todo é você. Você sentará no trono abaixo de mim. E nós somos chamados para sermos sacerdotes reais. Oh, aleluia, Deus. Nós somos chamados para ministrar abaixo de Deus. Nós somos chamados para ter uma cobertura espiritual tão poderosa que é a do próprio Messias. Esse é o nosso chamado. Aleluia. Acima de nós é o trono do Senhor. Nós não temos mais um véu aqui atrás que me impedia de entrar na presença. Nós já temos acesso à presença todos os dias. Aleluia. Quando vier mulheres de Potifar sobre nossa vida, nós não precisamos temer. Nós não precisamos correr apenas. Porque anjos do Senhor já estarão ali com a rota de fuga certa, para que o inimigo não venha nos tocar nessa batalha. Aleluia, Senhor. Glória a Deus. E quando fraquejarmos e cairmos com as dalilas da vida, haverá mais uma chance. Deus é um Deus misericordioso, como vimos outro dia em Hebreus 8. Ele é justo, benigno
E Ele vai sempre estar ali para nos reconectar com a fonte de nossa unção. O nosso caráter não vai nos manter em pé se nós não olharmos para Deus. Porque em Deus reflete o nosso caráter. Glória a Deus. Agora, se eu não consigo mais olhar para Ele, se eu não consigo mais orar, se eu não consigo mais buscá-lo, é porque eu já me desconectei da fonte. É porque já estou longe. É porque já está difícil. Ah, mas as provas, as lutas, eu sei. Irmão, quer falar de prova e luta? Nós somos brasileiros. Nós sabemos. Mas isso não muda um fato. De que nós somos escolhidos para morar no céu. Oh, aleluia, Deus. E que tudo aquilo que nos afasta desse destino tem que ser combatido. Desde o tempo de João Batista, o reino dos céus é tomado por violência. Satanás não vai te entregar a salvação de mãos beijadas. Ele não vai deixar, ele não vai desistir. Billy Graham escreveu uma vez que ele já havia lido a última página da Bíblia e ele manda um recado para nós dizendo: ei, tenha fé, eu li a última página desse livro e termina tudo bem. Glória a Deus. Só que o cão também já leu e ele sabe que para nós termina tudo bem, mas para ele não. Então a missão dele de vida é levantar Dalilas, é levantar mulheres de Potifar para derrubar homens e mulheres de Deus. O trabalho de Satanás é fazer com que você se encha de Saul e se esvazie de Davi. Mas eu vim aqui essa noite para profetizar que vai morrer o Jacó em sua vida e nascerá um verdadeiro Israel. Não seja Jacó, seja Israel. Oh, glória. Não seja o enganador, seja o pai de uma nação. Que essa noite nasça no mundo espiritual, no mundo sobrenatural, uma nação através de você. Oh, aleluia. Que quando olhem para você não vejam apenas uma pequena pessoa, um ser humaninho, mas vejam a multidão que vem atrás, porque é assim que o inimigo te enxerga. Ele não olha para você com olhos naturais, ele olha para aqueles que você vai resgatar um dia. Nós vamos saquear o inferno e povoar o reino dos céus. Oh, aleluia. Nós vamos avançar, ainda que se levantem para nos parar. Porque se tem uma coisa que eu aprendi na vida é que se ninguém se levantar contra você, você está no caminho errado. As dificuldades são a maior testificação da vida cristã. Verdade. Ai, mas eu sou perseguido, graças a Deus, que nos dias de hoje não somos mais lançados para os leões comerem, como na antiga Roma. Graças a Deus que hoje não somos decapitados. Graças a Deus que hoje não somos transpassados à espada. Mas as perseguições, irmão, faz parte. Quer falar de perseguição? Compra uma máquina do tempo para falar com o Estevão apedrejado. Compra uma máquina do tempo para falar com o Paulo, que tem a sua cabeça cortada. E vai falar: Paulo, eu sou perseguido lá no mundo hoje. Eu não posso postar falando de Deus no Facebook, que uau, 3 me xingam. Vai falar com Pedro, que foi crucificado de cabeça para baixo. Vai falar com João, que foi lançado numa bacia de óleo fervendo. Vai falar com Tiago, que foi transpassado a espada. Vai falar com os apóstolos, todos mortos, executados, menos João, claro. A perseguição, ela te leva para o seu objetivo. Glória a Deus. O inimigo, a única coisa que consegue ao te perseguir é fazer você sair de onde você está e avançar. Mas lembre-se que o versículo aqui que nós lemos em Timóteo começa dizendo: mas tu, ó homem de Deus, foge. Tem perseguição? Foge. Vai embora. Vá para o lado certo. Vá atrás daquilo que Deus já planejou para ti. Busque as coisas do reino. Busque as coisas do alto. Combata a fé e guarde os mandamentos. Verdade, Deus. É uma receitinha simples. Ai, mas e se nessa vida eu não tiver mais nada além disso? Ótimo, glória a Deus. Mas o reino dos céus,
estará garantido para você. Não é sobre vir ao culto, ok? Nós temos que perder algumas leis que a igreja moderna colocou sobre nós. Ninguém vai ao culto. Nós vamos prestar culto. Ninguém sai da sua casa e fala, hoje eu vou no culto. Porque se for, você está indo lá onde o pastor vai fazer alguma coisa. Não. Nós vamos prestar culto. Vamos chegar num ambiente, nós vamos orar, falar com Ele. Vamos cantar músicas, hinos, pular, dar testemunho. Vamos exaltar o que Ele já fez de nossas vidas. É prestar um culto de adoração, um culto de louvor, um culto de agradecimento e dizer, olha Deus, eu sei de quantas Dalilas tu me livraste. Eu sei de quantas mulheres de Potifar. Eu sei que tu derrubou aquele gigante, não eu. Que essa noite morra todos os Jacós em nossa história. E possamos sair daqui como os Israel do novo tempo. Coloque-se de pé, vamos orar. Feche seus olhos. Pai amado, Pai querido, eu coloco aqui hoje, Senhor, essa palavra diante de Ti. Eu peço, Senhor, que essa palavra, como uma semente pequena e poderosa, venha entrar na mente e no coração de cada um. E eles possam chegar em suas casas, meditando nela, entendendo, Senhor, que nós temos que deixar de ser os Jacós, enganadores, e avançar para ser Israel, uma nação. Que essa noite nasça através de nós grandes nações, grandes países que glorificarão e exaltarão o seu nome. Aleluia, Deus. Que Satanás bata em retirada. Glória a Deus. Que nessa noite nós possamos destronar principados, destronar potestades e como igreja poderosa avançar, rompendo barreiras, rompendo limites, quebrando grilhões e resgatando os cativos. Que essa palavra, como semente pequena, mas poderosa, venha entrar em nossos corações como terra boa, fértil e crescendo como a mais poderosa, como a maior das oliveiras que já houve em nossa mente, que já houve em nosso coração, que já houve em nosso espírito. Que essa árvore possa dar muitos frutos e eu possa incendiar outras pessoas. Que possamos ativar os Eliseus desses dias. Que nós possamos, Senhor, fugir das coisas que não nos levam a Ti. Fugir da aparência do mal. Fugir das paixões da juventude. Seja ela a carne, as riquezas, os prazeres. E nos aproximarmos mais de Ti. Ó Santo de Israel, olhe para nós essa noite. E se nós acharmos graça diante de Ti, atenda essa oração, em nome de Jesus. Amém. A paz do Senhor. Pode sentar. Alguém tem algum testemunho para contar essa noite? Algum testemunho de fé que edifique nossas fés? Não? Ninguém tem um testemunho? Então agora eu quero que vocês fechem seus olhos. E eu quero que vocês comigo apresentem nosso pequeno Yuri, que ontem passou por uma cirurgia. Foi ontem? Foi ontem, passou por uma cirurgia. E já está em casa, está se reabilitando. E possivelmente na quinta-feira vai estar correndo por aqui já. Botando fogo no parquinhos. Mas vamos orar para que o médico dos médicos possa estar com ele nesse momento, dando a ele uma plena reabilitação, amém? Senhor meu Deus, meu Pai, colocamos diante de Ti o pequeno Yuri, Senhor. Em nome do Senhor Jesus, meu Pai, que o Senhor possa derramar sobre sua cabeça o bálsamo da cura, o seu azeite. Que o Senhor possa repreender todo espírito de enfermidade, todo espírito maligno que de alguma maneira tente contra a vida, contra a saúde desse pequeno e dê a ele uma plena reabilitação. Em nome do Senhor Jesus, Pai amado e querido, cuida do seu servo, do seu pequeno, do seu filho, pois ele é o futuro dessa igreja, ele é o futuro desse país. Em nome de Jesus.
Amém. Queria chamar a pastora Isa para fazer um momento de dízimo e oferta. Em Coríntios 9, 6, que diz assim: e isso afirmo, aquele que semeia pouco, também ceifará, e o que semeia com fartura, com abundância, também ceifará. A cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama quem dá com alegria. Deus pode fazer abundante em toda graça, a fim de que, tendo sempre em tudo ampla, suficiente, superabundante em toda boa obra. Como está escrito, contribua, deu aos pobres, e a sua justiça permanece para sempre. E ora, aquele que dá semente ao que semeia e o pão para alimento, também suprirá e aumentará a vossa sementeira e multiplicará os frutos da vossa justiça. Amém? Amém. Aqui está falando sobre a semente, né? Tudo é uma semente, a palavra é uma semente, os dízimos é uma semente, a oferta, né, é uma semente, né? Porque a palavra de Deus, a oferta, ela é uma gratidão, uma forma de gratidão. E o dízimo é aquilo que a gente não dá ao Senhor dízimo, né? A gente entrega aquilo que o Senhor já nos deu, né? A gente só entrega aquilo que nos deu. E as ofertas é uma semente, porque com as ofertas a gente ajuda a casa do Senhor, né? E a gente oferta não por necessidade, mas por gratidão ao Senhor. Que nessa noite você venha semear conforme a vontade do teu coração. Ali está a irmã Maria e ela está com os envelopes. Quem quiser, levanta a mão que ela leva para vocês. Que você venha semear, segundo a boa e agradável vontade. Segundo está no coração de cada um, amém? E pode trazer aqui, ó. Vou colocar aqui em nome de Jesus. Amém? Que o Senhor venha abençoar cada um de vocês. Glória a Levanta Deus. as mãos, a gente está orando aqui e abençoando cada oferta, cada dízimo. Senhor Jesus, Pai, nós te apresentamos, Senhor Deus, essa oferta, Senhor Deus, a qual foi dada à tua casa, Pai. Que o Senhor Deus venha abençoar, Senhor Deus, os ofertantes, os dizimistas, Senhor Deus, da tua casa, Pai. Que o Senhor Deus venha, Senhor Deus, prosperar, Senhor Jesus. Que o Senhor Deus venha, Deus, cumprir a tua palavra sobre a vida dos teus servos, Senhor Jesus, Pai. Deus, que o Senhor venha abençoar, Pai querido, a vida dos teus pequenos, Senhor Deus. Que o Senhor venha visitar, Senhor Jesus, Pai querido, Pai querido, a vida financeira, Senhor Jesus, Pai querido, dos teus servos, Pai. Abençoa, Deus, cada um, Senhor Deus. Faça, Senhor Deus, conforme a tua vontade sobre a vida dos teus servos, Deus. E abençoa, Senhor Deus, os dízimos e as ofertas em nome de Jesus. Amém. Amém. Graças a Deus. Estamos caminhando para o fim. Passar alguns recadinhos rápidos. Eu me perdi um pouco no calendário da semana, mas eu estava achando que tínhamos uma semana pela frente ainda, mas não. Semana que vem já é Santa Ceia. Então, como eu digo, todo finalzinho de mês, começo de mês, que não seja uma semana normal. Porque na Santa Ceia, nós temos o entendimento que o Senhor vai partilhar uma mesa conosco. E nesse momento nós estaremos ceando com Ele.
renovando a nossa aliança através do pão, com o corpo da igreja, e através do sangue, nos lavando do pecado e reafirmando a nossa aliança com o Senhor. Glória a Deus. Então, se você tem alguma pendência com alguém, alguma mágoa, alguma coisa que durante os dias, meses e anos foi sendo alimentada, procure essa pessoa durante a semana e gere de segunda, a terça, a quarta, a quinta, gere uma expectativa pela mesa do Senhor. Para que na próxima semana possamos todos juntos partilhar do pão e do cálice, celebrando o Senhor até que Ele venha. Amém? Então, próximo domingo, Santa Ceia. E próximo sábado, dia 7 de outubro, às 3 horas da tarde, lá na Avenida Costa e Silva, no Boqueirão, nós teremos a Marcha para Jesus. Vai ser sobrenatural. Praia Grande não tem Jesus desde 2019. E em 2019 foi ali embaixo, ali no Maracanã, pequenininho, porque ninguém sabia que ia ter. Estava escondido lá embaixo, não tinha nem 600 pessoas na época. Mas esse ano a prefeita liberou para nós a Costa e Silva. Nós estaremos marchando sábado no meio da tarde, enquanto os turistas estão indo para a praia, nós vamos parar a vinda principal da Praia Grande para marchar num dia de pico, declarando que Praia Grande pertence ao Senhor Jesus. Glória a Deus. Então, ainda não sei a hora que sairemos daqui, em grupo, para ir para lá, mas no decorrer dos dias vamos estar comunicando direitinho, mas já anote na agenda, vamos marchar declarando que o Senhor Jesus pertence como governante de Praia Grande, e não mais principados e nenhuma potestade que por muito tempo governou essa cidade. Nós vamos fazer um marco, vamos fazer uma grande festa, uma grande celebração que vai mostrar que a igreja vive nessa cidade. Oh, aleluia. De amanhã até o dia 22 de outubro, nós teremos 21 dias de oração. Serão 21 horas ao todo, uma hora inteira só de oração, do começo ao fim, pelo Brasil. Nós vamos orar durante 21 dias por essa nação, para que essa nação venha a avançar, venha a crescer. Na última conferência profética, o apóstolo nos disse algo tremendo, que o maior inimigo hoje do Brasil vem sendo a igreja. Porque algumas pessoas no governo passado, dentro da igreja, não gostavam do presidente. E algumas pessoas hoje no governo atual não gostam do presidente. E a igreja profetiza contra esses governos. Profetizava contra o governo anterior, aqueles que não gostavam dele. Aí vai dar errado, só para que ele saísse. E agora a mesma coisa. Olha para esse governo e diz, vai dar errado, só para que ele saia. Só que quem perde com isso não são os dois governantes, somos nós, o brasileiro. Oh, aleluia. Então cai por terra, em nome de Jesus, toda palavra contrária ao crescimento desse país. Os celeiros estarão cheios, não haverá fome no Brasil. Não haverá crise no Brasil, porque o Brasil estará em Cristo. Então, assim como Daniel, nós vamos orar por 21 dias para derrubar toda a palavra de maldição lançada contra essa nação. Seja no meio secular ou seja dentro da igreja. Nós vamos profetizar que o Brasil vai dar certo. Dia 14 de outubro teremos cinema em casa. Vamos assistir juntos um filme. Teremos uma grande comunhão com comes e bebes. Quando eu digo bebes, são muitos refrigerantes, amém? E vai ser maravilhoso. Tem que avisar, porque depois o irmão passa aqui na rua, vai ter comes e bebes na igreja. Não. É comes e bebes refrescos. E vai ser muito bom. Vai ser um tempo de comunhão maravilhoso para nos aproximarmos mais e mais. Dia 21 de outubro, ação social lá na Invasão. Estaremos mais uma vez entrando naquele lugar e mudando a história daquele povo. Nós vamos, como eu disse, trabalhar, não para tirar da miséria, mas para tirar a miséria daquele povo. Para que eles possam olhar para eles e saber que eles vão dar certo. E no dia 28 de outubro, para encerrar o mês, noiva de botas. Aí é o dia das mulheres brilhar, é o dia das mulheres cantar, fazer coral, se apresentar, pregar, dançar, e homem está proibido. Está proibido o homem estar aqui nesse dia, é o dia delas, amém? Então essa é a nossa agenda para o mês de outubro, a partir de amanhã. Para esses dias, guardem os 21 dias de oração. Se não puderem estar aqui, orem em suas casas. Lembrem-se da Marcha para Jesus no próximo dia 7 e da Santa Ceia no dia 8. Amém? Coloque-se de pé. Eu queria chamar... Já para não chegar atrasado.
Deixa o Maria orando para encerrar. Tô sem- Amém? No finalzinho ali, ó, tem café. Fica à vontade, tá? Amém? Eu tô doente. Eu não consigo. Cafézinho que faz bem. Senhor Jesus, Pai, nós te agradecemos, Deus, por essa oportunidade, ó Pai, de estarmos, Senhor Deus, em tua casa, Pai. De, Pai querido, poder, Senhor Deus, te glorificar, Senhor Deus, por podermos, Deus, por essa oportunidade de vida, Senhor Deus, por estar diante da tua presença, Senhor Deus, por poder glorificar o teu santo nome, ó Pai. Deus, nós te agradecemos, Senhor Deus, por cada vida, Senhor Jesus, que o Senhor Deus preparou para essa noite, Pai. Que cada um, Senhor Deus, vá em paz, vá em segurança, Senhor Deus. Que venha ter, Senhor Deus, uma semana abençoada, Pai querido, diante da tua presença, Senhor Deus. Leve, Senhor Deus, meus irmãos, Senhor Deus, em paz, Pai querido. Em nome de Jesus, vou em paz, em nome de Jesus. Amém. Glória.